Olá! Neste vídeo, iremos falar sobre os processos básicos e superiores da mente e os determinantes sociais de saúde à luz do filme Divertidamente. O conteúdo foi elaborado por discentes do curso de Nutrição da Universidade Federal do Tocantins, para compor a nota das matérias de Psicologia e Saberes Coletivos e Construção das Ciências Humanas. O trabalho foi feito pelas seguintes estudantes: Abigail Lima de Oliveira, Gabriela Cristina Almeida Chaves, Naomi de Souza Soares, Giovana Loureiro e Glória Beatriz Souza Lima, sob a orientação da professora doutora Marta Azevedo Santos, a professora doutora Denise Araújo Bringel e a mestranda Débora Gonçalves Queiroz. Olá, eu me chamo Giovana Loureiro e para começar a apresentação do nosso trabalho, eu vou falar sobre o enredo do filme Divertidamente. O filme Divertidamente, produzido pela Pixar em 2015, contribui para uma autorreflexão sobre aspectos da vida, do amadurecimento emocional e da existência humana. A obra apresenta Riley como a personagem principal do filme, uma menina de 11 anos que mora no estado de Minnesota, nos Estados Unidos, com os pais. Lá, ela tem amigos, participa de um time de hóquei e está adaptada à escola e à cidade. Porém, tudo muda quando Riley se vê obrigada a mudar de cidade por conta do trabalho do pai. A família então muda-se para São Francisco, onde tudo é diferente e incômodo para a menina. O cenário principal do filme, entretanto, é o interior do cérebro da menina, em um tipo de painel de controle de suas emoções. Riley e todos os outros personagens do filme têm 5 emoções atuantes: alegria, tristeza, raiva, medo e nojo. Cada uma das emoções tem características bem específicas. A alegria está sempre muito animada e encara situações de forma otimista. O medo se desespera facilmente, sendo responsável pela segurança de Riley. E a nojinho tem a função de evitar que a Riley se contamine fisicamente e também cuida da interação social da menina. A raiva tem o papel de lutar contra as injustiças, se posicionando quando algo desagrada a Riley. E a tristeza enxerga as situações de maneira mais pessimista e tem facilidade em ouvir o outro e se colocar no lugar dele. Riley vivencia diversas situações no seu dia a dia e, conforme cada circunstância, uma emoção específica é ativada e passa a controlar o painel de controle. As experiências vividas geram as memórias de longo prazo, sendo que no filme as chamadas memórias base são memórias dos momentos mais importantes da vida de Riley, e cada uma delas molda um aspecto da personalidade da menina, que são tratadas no filme como as ilhas da personalidade. Quando a família ainda estava em sua cidade natal, a alegria era a grande protagonista do painel de controle das emoções de Riley. Entretanto, com as diversas mudanças na vida da garota, esse panorama começa a se transformar. Casa nova, cidade nova, escola nova, colegas novos e idade nova são alguns dos conflitos que Riley passa a vivenciar em São Francisco. Riley vai para o seu primeiro dia de aula e é convidada a se apresentar a seus colegas. Quando começa a falar sobre sua antiga cidade, as memórias são evocadas e aparecem como um filme no painel de controle. Porém, a memória de sua cidade e amigos, que era alegre, ao ser tocada pela tristeza, transforma-se de amarelo para azul e deixa a menina triste. Após a apresentação de Riley, suas lembranças melancólicas e seu choro em sala de aula, a memória base da cor azul aparece no painel de controle, sendo a primeira memória base triste. A alegria e a tristeza entram em conflito e acabam sendo ejetadas da sala de comando, junto com todas as memórias base de Riley. Enquanto tristeza e alegria procuram uma maneira de retornar à sala de comando. Raiva, medo e nojinho ficam no controle das emoções de Riley. Com a situação fora do controle das emoções, Raiva tem a ideia de fazer Riley retornar a Minnesota para criar novas memórias base, e a menina compra uma passagem de ônibus para fugir de casa. Enquanto isso, depois de várias tentativas falhas, a tristeza desiste e a alegria tenta voltar sozinha ao painel de controle, mas acidentalmente ela vai parar no lixão das memórias, no qual as coisas são destinadas ao esquecimento. A alegria tenta sair daquele abismo, mas não consegue, e frustrada diante daquela situação, lamenta que só queria que Riley fosse feliz e chora, abraçando as memórias de Riley. Enquanto passa a assistir saudosamente algumas das memórias de base, ela observa que uma das memórias feliz surgiu a partir de um acontecimento triste,
e começa a entender que Riley precisa da tristeza da mesma forma que precisa dela. Sem demora, com a esperança e as forças renovadas, a alegria tem uma ideia e faz com que ela finalmente consiga sair do lixão das memórias. A alegria então procura pela tristeza e explica a ela sobre a memória que viu, concluindo que a tristeza é também fundamental e que as duas devem estar juntas na sala de comando. Riley, por sua vez, vai para a rodoviária sozinha, decidida a voltar a Minnesota. Raiva, medo e nojinho até tentam evitar que Riley embarque no ônibus, mas não conseguem. Mas alegria e tristeza conseguem retornar à sala de comando pouco antes do painel ficar completamente preto, e então a tristeza consegue tirar a ideia de fuga e Riley desiste da viagem, descendo do ônibus e voltando para casa, onde é recepcionada pelos pais, cheios de perguntas, preocupações e alívio ao verem a filha. Nesse momento, no painel das emoções, a tristeza toca as memórias base, trazendo à tona momentos significativos da vida de Riley, lembranças antigas repletas de melancolia. Ela chora e consegue falar para os pais como sente falta de Minnesota. E o pai e a mãe, por sua vez, confessam que também estão sentindo falta da antiga cidade. E a família então se abraça. A alegria e a tristeza são presentes naquele momento, criando uma nova memória base. Além das memórias com mais de uma emoção envolvida, a sala de comando ganha um painel repaginado, com mais botões e controles, e as 5 emoções se tornam capazes de participar das vivências de Riley de forma simultânea. O filme termina com o jogo de Rocky de Riley em seu novo time, recomeçando sua vida, com as emoções atuando juntas no comando do painel, tendo consciência da importância e serventia uma das outras. Olá, eu sou a Gabriela e vou falar agora sobre o conceito e as características dos processos básicos e superiores. Bem, os processos básicos e superiores são as funções mentais que proporcionam o desenvolvimento e a aprendizagem humana. Elas vêm de forma inata ou de forma externa com as experiências e a vivência do indivíduo com o meio. Os processos básicos superiores são a memória, que é a maneira como nós codificamos, armazenamos e recuperamos as informações. A memória pode ser de curto ou de longo prazo. O pensamento, que é a manipulação das representações mentais da informação, e o pensamento pode assumir a forma de uma imagem visual, de uma palavra ou de um som. A linguagem, que é a comunicação das informações por meio de símbolos organizados. As sensações, que é o processo pelo qual nós temos um estímulo externo ou interno que provoca uma reação específica. A percepção, que é a análise e a classificação dos estímulos captados pelos órgãos sensoriais e pelo cérebro. A consciência, que é o conhecimento das sensações, dos pensamentos e dos sentimentos que nós experimentamos em dado momento. É a nossa maneira subjetiva de compreender o mundo ao nosso redor e o nosso mundo interno. A inteligência, que é a capacidade de compreender o mundo, de pensar racionalmente e de usar os recursos de maneira eficaz diante das dificuldades. A motivação, que são fatores que direcionam e energizam o comportamento dos seres humanos e dos animais também. As emoções, que são sentimentos que estão ligados a elementos fisiológicos e cognitivos e que vão influenciar o comportamento humano. E por último, a atenção. A atenção é a capacidade de concentrar ou focalizar a atividade psíquica para um determinado objetivo ou atividade que estamos fazendo. Olá, me chamo Naomi e vou falar um pouco sobre como esses processos participam da história. Durante o filme, a personagem passa por diversas mudanças. Isso, por sua vez, altera seu comportamento, levando-a para uma nova fase, na qual suas emoções sofrem um desequilíbrio devido às transformações em sua vida. Alguns exemplos mais específicos de como ocorrem os processos básicos e superiores no filme são: memória, como no momento em que a menina Riley se apresenta para os colegas na escola, se sente triste, chora na frente dos colegas e grava essa memória como importante em um claro processo de codificação da memória. O outro exemplo é quando sua mãe, a personagem Jill,
Lembra do piloto carioca com quem ela poderia ter se casado. Neste cenário, ela faz uma evocação da memória. Emoção. Enquanto a personagem Riley discute com os pais, a emoção que se sobressai é a raiva. Pensamento. Ainda no começo do filme, enquanto a Riley se preparava para ir para a escola em seu primeiro dia de aula, a alegria, uma de suas emoções, tem a seguinte sequência de pensamentos. Vai ser um ótimo dia, que vai virar uma ótima semana, que vai virar um ótimo ano, que vai virar uma ótima vida. Ela estabelece relações entre ter uma boa vida e ter um bom dia, uma vez que a vida é vivida um dia de cada vez. Linguagem. Um diálogo de grande destaque nesta animação da Disney é a discussão que ocorre entre a menina e os pais dela. Neste momento, a Riley recebe a informação da mãe e do pai quando eles fazem uma pergunta direcionada a ela. Interpreta a mensagem passada através da fala e emite os seus pensamentos através de palavras e gestos. Pois, segundo o dicionário Oxford, por extensão, a linguagem é qualquer sistema de símbolos ou sinais ou objetos intitulados como signos, código. Não apenas a fala, apesar dela ser um importantíssimo meio de comunicação. Sensação. Quando a amiga de Riley, Maggie, conta para ela que tem uma menina nova no time de hóquei no qual elas jogavam juntas, Riley demonstra ciúmes. Percepção. O exemplo é visto na cena em que a mãe de Riley manda um sinal para o pai, primeiro fazendo um som com a garganta e depois olhando para a filha. Consciência. Nessa cena, a consciência é representada de forma espontânea, quando Riley está quase deixando a cidade, mas logo se arrepende e volta para casa. Motivação. No filme, Riley compra uma passagem para voltar para sua antiga cidade. Ela faz isso motivada pela saudade de sua família, amigos e de sua antiga vida. Atenção. No início do filme, quando mostra Riley brincando com o carrinho e correndo pela casa, ela faz uso da atenção para passar por cima de uma tomada, pois ela percebeu que aquilo poderia ser perigoso e necessitava ter um certo cuidado. Oi, eu sou agora a Beatriz e eu vou iniciar dando uma breve definição dos determinantes sociais de saúde. Bem, de acordo com a definição da Organização Mundial da Saúde, né, a OMS, os determinantes sociais de saúde, eles estão relacionados às condições em que uma pessoa vive e trabalha. Eles também podem ser considerados os fatores sociais, econômicos, culturais, étnico-raciais, psicológicos e comportamentais, que vão influenciar a ocorrência de problemas de saúde e fatores de risco à população, como a moradia, alimentação, escolaridade, renda e emprego. Então, os estudos sobre determinantes sociais, eles apontam que há diferentes abordagens possíveis, né? Além do mais, há uma variação quanto à compreensão sobre os mecanismos que vão acarretar as iniquidades de saúde. Por isso, os determinantes sociais de saúde, eles não podem ser avaliados somente pelas doenças geradas, pois eles vão muito além, influenciando todas as dimensões do processo de saúde das populações, tanto no ponto de vista do indivíduo quanto da coletividade no que ele está inserido. Bem, explicando agora sobre o estudo de DSS, né, os determinantes sociais de saúde. Bom, nas últimas décadas, tanto na literatura nacional como internacional, foi observado um grande avanço no estudo das relações entre a maneira como se organiza e se desenvolve uma determinada sociedade e a situação de saúde da sua população. Esse avanço ele é particularmente marcante no estudo das iniquidades em saúde, ou seja, daquelas desigualdades de saúde entre grupos populacionais que, além de sistemáticas e relevantes, elas também são evitáveis, injustas e desnecessárias. Bom, um desafio importante em termos conceituais e metodológicos se refere à distinção entre os determinantes de saúde dos indivíduos e os de grupos e populações, pois alguns fatores que são importantes para explicar as diferenças no estado de saúde dos indivíduos não explicam as diferenças entre grupos de uma sociedade ou entre sociedades diversas.
Em outras palavras, não basta somente somar os determinantes de saúde identificados em estudos com indivíduos para conhecer os determinantes de saúde no nível da sociedade. As importantes diferenças de mortalidade constatadas entre classes sociais ou grupos ocupacionais não podem ser explicadas pelos mesmos fatores, os quais eles se atribuem às diferenças entre indivíduos, pois se a gente controlar esses fatores, o hábito de fumar, a dieta, o sedentarismo e entre outras, as diferenças entre estratos sociais, elas permanecem quase inalteradas. Então, há várias abordagens para o estudo dos mecanismos através dos quais os DSS eles provocam as iniquidades de saúde. A primeira delas, ela privilegia os aspectos físico-materiais na produção da saúde e na doença, entendendo que a diferença de renda influencia a saúde pela escassez de recursos dos indivíduos e pela ausência de investimentos em infraestrutura comunitária, como educação, transporte, saneamento, habitação, serviços de saúde e entre outros, decorrente de processos econômicos e de decisões políticas. Bom, outro enfoque, privilegia os fatores psicossociais, explorando as relações entre percepções de desigualdades sociais, mecanismos psicológicos e situação de saúde, com base no conceito de que as percepções e as experiências de pessoas em sociedades desiguais provocam estresse e prejuízos à saúde. Os enfoques ecossociais e os chamados enfoques multiníveis, eles buscam integrar as abordagens individuais e grupais, sociais e biológicas numa respectiva dinâmica histórica e ecológica. Então, por fim, existem os enfoques que buscam analisar as relações entre a saúde das populações, as desigualdades nas condições de vida e o grau de desenvolvimento da trama de vínculos e associações entre indivíduos e grupos. Esses estudos, eles identificam os desgastes do chamado capital social, ou seja, das relações de solidariedade e confiança entre pessoas e grupos, como importante mecanismo, através do qual as iniquidades de renda elas impactam negativamente a situação de saúde. Ou seja, em países com frágeis laços de coesão social, ocasionado pelas iniquidades de renda, são os que menos investem em capital humano e em redes de apoio social, que são fundamentais para a promoção e proteção da saúde individual e coletiva. Esses estudos eles também procuram mostrar por que não são as sociedades mais ricas as que possuem melhores níveis de saúde, mas as que são mais igualitárias e com alta coesão social. Olá, eu sou Giovana Loureiro e eu vou abordar agora como os determinantes sociais podem ser aplicados ao filme Divertidamente. Iremos ressaltar e comentar os principais, que seriam fatores sociais, no caso, a saudade dos amigos que Riley sente e conflitos parentais que ela vivencia quando chega em São Francisco, as condições de vida, a mudança de cidade, a nova casa, nova escola e adaptação à nova rotina, fatores psicológicos como puberdade e a ausência da alegria e da tristeza por um período de tempo, e fatores comportamentais, como a frustração pela incompreensão dos pais e a dificuldade de se expressar. No filme, a cidade de São Francisco é mostrada sempre com cores opacas, tons neutros e escuros, uma vez que as cenas se passam através da visão de Riley, ou seja, ela não se encaixava naquele lugar e não se sentia em casa. Segundo o livro Psicologia das Habilidades Sociais na Infância, um desempenho social satisfatório é influenciado pela cultura, situação ou singularidade de cada indivíduo, uma vez que esses fatores podem influenciar a forma, a capacidade de causar efeito no desempenho social e também os estilos de enfrentamento de fuga ou esquiva, dependendo do evento. Visto isso, a ausência de sentimentos de pertencimento, atrelada ao déficit emocional causado pela saída da tristeza e da alegria, da sala de comando, e a desconexão com suas ilhas da personalidade culminaram na decisão de Riley de voltar para Minnesota, sozinha, posto que não via outra maneira e nem apoio familiar para sair daquela situação. Ademais, o artigo Habilidades Sociais como Preditoras de Problemas de Comportamento em Escolares, conduzido pelo doutor em psicologia Almir Depret, identificou vários problemas interpessoais nas crianças, de acordo com cada situação, e apresenta um conjunto de 7 classes de habilidades sociais, vistas como essenciais para o desenvolvimento interpessoal, sendo elas civilidade, empatia, assertividade, fazer amizades, solução de problemas interpessoais,
habilidades sociais e acadêmicas. Por tal ótica, a chegada abrupta de Riley em São Francisco e a cascata de eventos e sentimentos seguintes incapacitou-a de fazer novas amizades e desenvolver habilidades sociais com aquele grupo de pessoas, além de ter que lidar com diversas emoções que nunca havia lidado até esse ponto de sua vida. Portanto, sua experiência em São Francisco foi desafiadora e quase lesou seu desenvolvimento interpessoal, mas contribuiu para o seu amadurecimento emocional, fortalecimento de laços com seus pais e maior consciência de suas ações. Olá, me chamo Abigail e para terminar o nosso trabalho, eu vou falar agora sobre a psicologia das emoções e compreensão emocional. A psicologia das emoções procura entender como as emoções acontecem e como elas interferem no comportamento humano, levando em consideração os fatores internos da bioquímica do corpo e da mente humana, como a memória e o humor, mas também fatores externos, como o ambiente a qual a pessoa é exposta, uma vez que todos esses fatores influenciam o indivíduo. No filme Divertidamente, várias das personagens tomam atitudes que evidenciam aspectos da psicologia das emoções. A própria definição de emoção, com base no artigo Psicologia das Emoções, uma proposta integrativa para compreender a expressão emocional, diz, abre aspas, uma condição complexa que surge com experiências de caráter afetivo, provocando alterações no funcionamento do indivíduo, fecha aspas. Isso condiz com o fato dos acontecimentos externos influenciarem como cada emoção do filme reagirá na mente de Riley. Isso mostra que a alegria carregava uma ideia errônea de que, para ser completo, o indivíduo precisaria apenas de felicidade. Entretanto, para o desenvolvimento intelectual e emocional do ser humano, é necessário aprender a interagir e articular seus próprios sentimentos, sejam eles quais forem. Outro aspecto importante da expressão emocional é a gesticulação, influenciada pela cultura e condição social, por meio da qual o sujeito consegue se integrar em seu meio. Por tal ótica, ao se apresentarem na nova escola, Riley expõe mãos juntas, cabeça baixa, desvio constante de olhar e ombros para dentro, diferente de seus gestos habituais de animação. Ou seja, a menina não estava confortável com aquela mudança abrupta. Ela sentia falta de seus amigos e sua cidade natal, e a tristeza percebe isso. Sente que Riley precisa externar esses sentimentos, por isso, toca a memória base e a faz se sentir triste, com o intuito de mostrar sua frustração e, de alguma forma, gerar um alívio para ela. Entretanto, isso não ocorre pela interrupção da alegria, que impede Riley de refletir sobre o que sente, culminando em sua vontade de fugir para Minnesota. A principal emoção retratada no filme, de forma indireta, é o medo, posto que é um sentimento encadeado por uma ocorrência do ambiente ou vinda de outra pessoa avaliada como ameaçadora, que gera incerteza ou falta de controle em relação ao que pode ocorrer. À luz disso, podemos relacionar a fuga de Riley para Minnesota, decisão tomada pela mistura de sentimentos que a menina não conseguia condenar, com o objetivo de se colocar em volta em segurança. Além disso, durante o caminho para voltar para o painel de controle, o personagem Bing Bong, antigo amigo imaginário da Riley, se lamenta por Riley ter esquecido e a alegria tenta animá-lo, fazendo cócegas e caretas. Nessa cena, nota-se como a alegria prefere evitar a tristeza a todo custo. Para ela, ficar triste é errado. Também é possível perceber que em outras cenas do filme, a alegria parece cansada em relação a todas as mudanças, o que a deixa com medo de ficar triste. Por conta disso, ela evita a atuação da tristeza, pois a vê como um empecilho. De modo contrário, a tristeza senta-se junto de Bing Bong e o consola, para que através daquele desabafo eles pudessem seguir em frente para a próxima estação. Assim, a tristeza, colocando-se no lugar dele, resgata boas memórias que ficaram na infância de Riley. A posição empática da tristeza foi o que possibilitou Bing Bong a entrar em contato com seu sofrimento, para depois continuar o percurso. Da mesma forma que permitiu Riley de se abrir para seus pais e dizer que sentia falta de sua antiga vida, motivando a reconciliação da família e o final harmônico do filme.